Deve. Então eu vou chamá-lo. Diretamente do Rio de Janeiro. Este homem, este mito que está lá nos Pingos todos os dias às 18 horas aqui na Jovem Pan. Ele, o Mota. Direto com Mota. Direto com Mota. Grande Mota. Fala, Mota. Olá, meus amigos. Oi, Emílio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que elegância, hein? Tá magrinho, hein, Mota? Tá fazendo regime ou não? Pior que tô, Emílio. Entrei numa dieta. Eu fiz a... Como é que chama? Harmonização. Eu fiz a harmonização. Ó, tudo. Não, a cara continua desarmonizada. É só a dieta mesmo. Parei de comer um pouco para ver se melhorava aqui a barriga. Boa. E como é que tá lá, o Pingo? 6 horas, 6 da tarde aqui na Jovem Pan. Tá você? Estamos eu, Zé Maria e o Cristiano Beraldo. O Beraldo lá dos Estados Unidos. Olha. Dos Estados Unidos. Cada dia é uma emoção, né? Esse país não deixa a gente sossegar, não tem nem um dia de tédio. E como é que tá? Como é que tá o clima da turma? Tem muita gente falando que a gente parece que perdeu um ano. Tem muita gente que eu converso, fala, perdemos um ano, mas agora faltam só mais 3. Para perder. Será isso mesmo ou não? Ou pode surpreender e a coisa mudar de figura e ser uma alegria que a gente torce? Eu torço muito. Às vezes eu não sei para que eu torço também. Também não vai fazer diferença nenhuma a minha torcida. Mas você torce para passar rápido ou para mudar a situação? Mas a minha torcida também não vai fazer diferença. Mas é um ponto. Nenhuma pro mundo. Mas as pessoas também, o ouvinte ele tá meio chateado e tal. As coisas não estão muito... né? Tá muito bem, né? Não estão. Eu sempre digo que eu tenho uma dificuldade enorme de prever, né, até de montar cenários para o que vem por aí, porque se a gente olha para trás, as grandes modificações, os grandes eventos, as grandes mudanças, nenhuma delas foi prevista. Ninguém conseguiu prever as coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Talvez a maior falha de previsão tenha sido a eleição do Jair Bolsonaro. Eu me lembro que em janeiro de 2018 tinha muita gente que dava como certo, absolutamente certo, a eleição do candidato do PSDB. Sim. Jair Bolsonaro era uma figura dos memes, das redes sociais. Então isso foi uma coisa que aconteceu, que mudou o Brasil, que ninguém conseguiu prever. A pandemia também, outra coisa, não estava num cenário de absolutamente ninguém. E aí todas as inovações jurídicas que aconteceram no Brasil, as reversões, né, de posição de muita gente que passou, deu uma guinada de 180 graus. Pessoas, instituições e decisões estavam caminhando no rumo do sul, passaram para a direção norte. Então, eu acho difícil dizer, Emílio. Eu vejo assim, eu acho que tem possibilidade de um cenário... Eu gosto de trabalhar com cenários, né? Eu vejo um cenário ruim. Cenário ruim onde nada muda e a gente continua com essa hegemonia da esquerda, das políticas de esquerda e nessa insegurança jurídica, né? Do ativismo judicial. Esse é o cenário ruim para mim. Isso ainda continua há muito tempo no Brasil. Tem um cenário aí que eu diria que é um cenário intermediário, é um cenário no qual o PT não ganha as eleições de 2026, mas a gente continua com os outros problemas, principalmente a insegurança jurídica. Tá? Então fica todo mundo com receio, porque ninguém sabe qual é a regra que está valendo. E o cenário positivo para mim é um cenário em que o PT não ganha as eleições de 2026 e essa insegurança jurídica, ela se reduz. Então, o ativismo judicial deixa de estar, né, deixa de ter a força que ele tem hoje. Então, a gente a gente volta por um tempo em que, pelo menos, a gente sabia o que podia e o que não podia. Não que a gente concordasse com tudo, né? Você vê que até o meu cenário positivo não é um cenário muito otimista, né?
Ô, Mota, agora a questão... Agora há pouco o Fuzil estava mostrando manchetes de jornal e o Estadão, a capa, primeira capa ali, falando da questão da Mona Lisa, sendo que a gente tem outras notícias que poderiam ser informadas e eu queria ver com você a respeito... Agora é o editor do Estadão. Lógico, tanta coisa pra falar. O serviço de pernil lá no Estadão. Então lá, a sopa da Mona Lisa e a gente não vê o governo gastando a rodo aí, déficit aí ano passado. Eu queria ver a sua opinião. O que você espera para esse ano aí? Mais gastança e é só no nosso, velho. O governo... Cubota, vai, velho. Gordão, o governo é do PT. Sim. O PT é o seguinte, o Mota sabe muito bem. É isso. Se você chegar pro PT e dar o Saara, certo? Sabe o deserto? Sim, o Saara. Desertão. Você Não fala, tem PT. Tá o deserto aqui. Não, você fala, PT, cuida do Saara pra mim. Tá. Cuida da areia do Saara. Certo. E em 5 meses não tem mais areia no Saara. Nem só. Esse é o sistema. Esse é o sistema. Não tem como você pensar numa coisa positiva. E aí, Bota, só no nosso, hein, velho? É o que o Emílio falou. Se você parte da ideia errada, você jamais vai chegar em alguma coisa boa. A ideia essencial, uma das ideias essenciais da esquerda é que o governo gastar é bom. Quanto maior o governo, melhor. Quanto mais o governo gastar, melhor, porque o gasto do governo estimula a economia. Essa é a mentalidade deles. É uma mentalidade, é uma ideia que já foi destruída há muito tempo, provada como sendo um equívoco. Mas deixa eu repetir aqui um exercício que eu fiz lá no Pingos, que é o seguinte: vamos pegar o orçamento do governo federal, o orçamento da União para esse ano. São 5 trilhões com T. 5 trilhões e meio. Ninguém consegue imaginar o que é 1 trilhão, né? Não. 1 trilhão são 1.000 bilhões. O que é 1.000 bilhões? Então, eu fiz uma continha para ajudar as pessoas a entenderem. Se vocês pegarem 5 trilhões e meio e dividirem por 365 dias, isso dá 15 bilhões de reais por dia. Então, isso é que o governo federal gasta todo dia, dia sim, dia não. Chova ou faça sol, 15 bilhões. Se você pegar 15 bilhões e dividir pelas 24 horas do dia, isso dá 625 milhões de reais por hora. 625 milhões de reais por hora significa que o governo, a União, gasta 10 milhões e meio de reais por minuto. Meu Deus. Ô Mota, mas aí que tá o negócio, porque isso aí é só gasto de previdência e de funcionarismo, entendeu? O grande gasto do governo está na previdência e está nos funcionários. Não é gastar, tanto é que a gente vê enchente aqui, a gente vê enchente todo ano. Não resolve problema. Não resolve nada. O brasileiro tem que se ligar e fazer o que foi feito lá no Sul. Achei tão bacana essa campanha. O que aconteceu? Da ponte. A ponte. A chuva de dezembro levou a ponte. De 2 cidades, e a ponte é importante para as 2 cidades. Travessia. Porque lá os caras fazem, tem as indústrias, o comércio, transporte, as 2 pontes. Aí falaram pro governador, ele falou, não, vai demorar 2 anos e vai custar 25 milhões. Fizeram uma vaquinha, fizeram um Pix, fizeram uma campanha. Em 6 milhões a ponte está pronta, não precisou dessa ponte, não precisou de governo, não precisou de nada. É isso que essa que a gente fala para você. Mais barato, mais rápido. Se você depender do governo, a gente fica dependendo do governo. Mas a iniciativa é ótima, mas veja que absurdo. O próprio povo tem que pagar um Pix para resolver uma resolveu. Ponte que mas você já paga o imposto, mais a ponte, mais mas a lição, isso já é com a segurança, isso já é com a saúde, já é 2 assim. celulares. Esse é o caminho que você tem que fazer. Você tem que resolver, porque a saúde, quem pode, faz o plano de saúde. Agora vai ter que começar a ter o dinheiro para ponte, para as outras coisas também. Parabéns, então, à cidade aí. Eu nem sei como é. Não sei. O Sami agora é gaúcho. O Sami é o gaúcho do povo Bonfa. Gaúcho. Sim, o nosso gauchinho querido. Ele faz a dança com a bombacha. Ele veio com a espingarda agora. Eu vou pro Samba de centro bombacha. de tradições Costela no bafo. gaúchas. Cabo de bombacha. Desculpa te interromper, Mota. Pode concluir, desculpa. Não, eu achei esse exemplo da ponte ótimo. Eu queria falar 2 coisas sobre essa história. Primeiro, eu confesso a vocês que eu fiquei com medo do governo ir lá e mandar demolir a ponte. Sim. Né? De alguma entidade do governo ir lá dizer que é uma obra não autorizada, que não obedece aos padrões. Tá? Eu fiquei surpreso como isso não aconteceu.
E a outra é um episódio curioso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, parecido com esse. Só que foi o tráfico de drogas que fez uma ponte que o Estado não conseguia fazer. Mas a filosofia é essa mesmo. Isso seria o ideal. Infelizmente, o cidadão brasileiro ele não tem a opção de não bancar esse Estado gastador. Né? Nova Roma do Sul, a cidade, tá? Só para lembrar que Nova Roma do Sul, a gente tem até vídeo da ponte, vou passar depois pro Delari. Boa. Pode concluir, ô Mota, desculpa. Não, a gente não tem essa opção, né? Eu não posso dizer, olha, eu não vou pagar o imposto de renda, em compensação, eu vou construir aqui minhas pontes, minhas ruas, né? Eu não vou pagar IPVA, eu não vou pagar IPTU, em compensação, eu não vou usar nenhum dos serviços do Estado e da Prefeitura. Se eu não pagar o IPVA, leva o meu carro. Se eu não pagar o IPTU, leiloa a minha casa, né? A gente não tem essa opção. É isso aí. Fazer um break rapidinho, a gente continua com o Mota nas outras plataformas. Você, Reginaldinho. O que mais, Mota? Qual é a pauta do momento aí, ó? Texas. Tem várias. Tem o Texas, mas posso continuar só uma pauta rapidamente, se possível? Eu estava vendo uma entrevista do José Dirceu, não sei se vocês viram essa entrevista, e ele fala de... Ontem, eu acho. Se a Dilma não tivesse sido derrubada, o PT ficaria 20 anos no poder, né? E ele salientou a importância das prefeituras que vem agora, e o PT tem que fazer o trabalho dele, que tem muita força. Como é que você vê essa situação do Zé Dirceu e as prefeituras agora, Mota? Olha, e quem sou eu para comentar a declaração do José Dirceu, né? Que é provavelmente um dos estrategistas políticos mais experientes desse país. Eu só fiz uma observação aqui que eu vou fazer aqui para vocês, que depois que a gente entrou no século XXI, né? Nós estamos em 2024, já se passaram 23 anos. Desses 23 anos... durante 16 anos, o Brasil esteve na mão do PT. O governo federal esteve sob o controle do PT. Quando o PT chegar no final do atual mandato, em 2026, ele terá completado 20 anos no comando do poder, né, do comando do país, 20 anos de poder. Para vocês terem uma ideia, o PT vai ter ficado mais tempo no poder do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ficou 19 anos. 20 anos no poder é o mesmo tempo de duração do regime militar. E é muito maior do que o de várias figuras históricas, né? Por exemplo, Lenin, fundador da União Soviética, só ficou 7 anos no poder. A Revolução Francesa, todo mundo fala, durou 10 anos. O Império de Napoleão Bonaparte durou 15 anos. Até se você olha para os Estados Unidos, o presidente americano que governou mais tempo, porque ficou 4 mandatos, não vai acontecer mais porque passaram uma emenda constitucional, né? Que limita em 2. Mas Franklin Roosevelt, ele foi eleito 4 vezes. No total, ele morreu no seu último mandato, no total ele ficou pouco mais de 12 anos. Você vê, o PT ganha fácil de tudo isso. Então, é um ponto sobre o qual todo mundo precisa refletir. Porque 20 anos no comando da máquina do governo federal é tempo para chuchu. Ô Mota, falando na questão que o Zuzu levantou, da prefeitura, saiu uma notícia que a batata, o Lula não quer que ela saia. Não quer que ela saia porque ele quer concentrar todo mundo, todos os votos, no Boulos. E essa é uma estratégia que a gente sempre fala aqui a gente fala muito da direita, né? Vai lá, se concentra em um candidato para não dividir voto e assim ter uma maioridade de votos. Mas o Lula continua mandando ali na turma, né? E eles, até então, todo mundo continua acatando. Mas eles têm também essa estratégia de colocar cada um... Você acha que a direita vai seguir isso aí ou vai ser aquela bagunça que a gente conhece? Bagunça, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que a situação de São Paulo é muito complicada. Me lembra a situação do Rio de Janeiro na eleição de 2020, quando o candidato da direita, né, o candidato que foi batizado como sendo da direita aqui no Rio, foi o Marcelo Crivella, que de direita não tem nada. Inclusive, ele tinha sido ministro da Pesca, daquela presidenta.
e foi apresentado aqui como sendo candidato da direita e quem ganhou foi Eduardo Paes. Mas aí também vota mal, hein? Vota. Você sabe, Aqui você tá aí do suave. Rio de Janeiro, não vem não com essa carinha. Que domina que vocês votam. São Paulo vota muito mal. Muito. Mas E o Rio também. O Rio, puta que... tá o mal. Rio, pelo O amor de O Deus. governador do Rio é quase todo já. Já Garotinho, visita lá mulher no- do Garotinho. Aqui, Cabral. Cabral. Aqui Celso Pita. É verdade. Luiz Erundina. Maluf. Paulo Salim Maluf. verdade. Marta Suplicy. Martacha. Ótimo. Quem mais nós tivemos aqui? Governador. Calcinha. É importante. É importante. Importante. Mota. Quércia. Vota mal! Vota. Mas Vota deixa eu falar um mal. negócio, Emílio. Nós já tivemos um cara que foi provavelmente o melhor governador da história aqui do Rio de Janeiro, um dos políticos mais brilhantes, e foi Carlos Lacerda, o primeiro governador do estado da Guanabara. Mas isso foi na época do Onça, pô. De lá pra cá foi ladeira abaixo, mas pelo menos um a gente tem que a gente pode dizer com orgulho. Mas vota mal sim, vota mal sim. Vota mal, vota mal. Vota mal sim. E a situação da eleição aqui também não é diferente da de São Paulo, mas também não é fácil, mas também não é boa, né? Boa. Na minha avaliação. Ô Mota, pô, prazer falar com você. Obrigado aí pela sua participação aqui. Você continua lá nos Pingos, às 18 horas, aqui na programação da Jovem Pan. É isso? É isso, né? É isso, Emílio. Muito obrigado. E a Prazer Benedita? rever vocês. Você votou na Benedita? Você votou na Benedita, não votou? Votou. E votou pra deputado. Votou com o cachorrinho. Votou no pé, cachorro no colo. Distribuiu o Santinho. Obrigado, viu, Mota? Um abraço. Esse é o nosso Roberto Valeu. Mota, diretamente do Rio de Janeiro.